Bom, no exemplo anterior, no exemplo 30, falávamos sobre as formas de modelagem, na verdade, usando lambda, forma de elaborar a função no Python, né? O filter, o reduce e o map, né? E em seguida, no exemplo de hoje, de agora, nós vamos ver essa list comprehension, que é compreensão de lista, não sei, né? List comprehension substitui o lambda, o filter, o reduce e o map. Substitui completamente. Então isso, inclusive, é uma das questões questionadas pelo Guido van Rossum, lá, sei lá, que desenvolveu o Python, que ele não queria que o pessoal implementasse aquilo ali, porque, segundo os princípios do Python, ele queria que só existisse uma forma só de implementar uma situação, uma forma única e óbvia. Mas existe aquela funcionalidade também. Então, a compreensão de lista, list comprehension, né, entendimento de lista, compreensão de lista, ele é uma implementação já conhecida na área de matemática para conjuntos. Então, por exemplo, você tem ali o conjunto dos números quadrados, x ao quadrado, tal que x pertence ao conjunto n, dos naturais, por exemplo. O conjunto dos números inteiros, você tem ali x e y, tal que x num conjunto de inteiros z e y num conjunto de inteiros z. Essa notação conhecida na matemática é implementada no list comprehension do Python. E ele substitui então as funções lambda, map, filter e reduce, né? Então, como nós já vimos alguns exemplos, algumas formas de implementação no exemplo 30, nós vamos ver para o mesmo tipo de exemplo, né? A gente viu a implementação do Celsius e Fahrenheit no exemplo 30, a conversão, na verdade, de graus Celsius para Fahrenheit, usando list comprehension, seria da seguinte forma: você tem a list comprehension, embora tenha notação aqui de conjuntos, ele não é um set, gera uma lista, mas na notação de conjunto, na forma de conjuntos, mas elementos dentro de uma lista. Então você tem aqui uma lista Celsius com 1, 2, 3, 4 valores, temperatura Celsius, e Fahrenheit você implementa da seguinte forma: é uma lista, Fahrenheit é igual a uma lista que, em vez de usar a função lambda aqui, list lambda, né, você já implementa a função float de 9 dividido por 5 vezes x mais 32. E aí o tal que é for x em Celsius. Aí o x, a gente vai, no caso aqui, gerar essa lista através da iteração do x valendo cada um desses elementos da lista de Celsius, e vai gerar um resultado da função Fahrenheit e vai criar uma lista de temperaturas Fahrenheit. E aqui a gente imprime essa lista de temperaturas Fahrenheit. Então seria isso aqui: 102, 97, 99 e 100.3. Entenderam aí o princípio do list comprehension? Pode-se implementar também, por exemplo, a tripla pitagoriana, né? Que é o triângulo de Pitágoras, né? A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, nesse caso aqui, você tem aqui triplas pit de pitagoriana. E aí nós temos aqui uma tupla com 3 elementos, uma tripla, né? Uma tupla de 3 é uma tripla, tal que for x in range 1 a 30, então o x vai variar, ele vai ser avaliado no range de 1 a 29, e for y in range x a 30, então para cada valor de x o y vai variar para cada valor de x até o 29, e for z em y a 30, então para cada valor de z o y vai variar desse valor de z até 29. Tal que, if, esse aqui é o formato do tal que, né? Dentro de um tal que aqui, ó, num conjunto, né? Nomenclatura de conjuntos. If x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Então aqui você vai gerar as triplas de triângulos Pitágoras, né? Pitagorianos. Triângulos retângulos, né?
em que você tem C é a hipotenusa, A e B são catetos. A soma dos quatetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E aí você tem aqui os triângulos até o x até o 20. Então você tem aqui, ó, o x de 1 a 30 até o 30, na verdade, o z até o 30. Você tem aqui até o 29. Possíveis triângulos Pitágoras. Retângulos. Pitágoras não, de Pitágoras, né? Podemos também considerar, por exemplo, seja A e B dois conjuntos. A gente pode entender que o produto cartesiano de A, um xzinho, né? A por B ou A x B, são conjuntos onde um elemento de A, um é um elemento de A e o segundo elemento de B. Então, o produto cartesiano de conjunto A pelo conjunto B é uma tupla A e B, tal que A pertence a A e B pertence a B. Então, em inglês seria A cross B. O cross é o X, né? Então você tem uma lista de elementos cores. Então você tem vermelho, verde, amarelo e azul. Uma lista. Outra lista de strings, coisas. Então coisas coloridas seria um produto cartesiano de cada desses elementos aqui. Então você tem x e y, tal que ou for, x em cores e for y em coisas. Então você tem aqui a implementação em forma de conjuntos dentro de uma lista, que é o list comprehension, né? E você já implementa a função aqui diretamente. Você não precisa de lambda, você não precisa do map, você não precisa do filter, você não precisa do list, de nada. Aí você imprime coisas coloridas e aí você tem aqui uma lista. Veja que começa com chaves, né? E tuplas internas, que são os produtos cartesianos de cada elemento desse negócio. Então vermelho, casa, vermelho, carro. Então vermelho, casa, vermelho, carro, vermelho, árvore. Depois verde, casa, verde, carro, verde, árvore. Então é isso aí. Mas vamos lá. Agora nós temos também o Generators Comprehension, seria a compreensão de geradores. São como List Comprehension, mas em vez de usar o elemento da lista, né, que são esses colchetes, usa-se parênteses. E a diferença é que em vez de gerar uma lista, você cria, na verdade, o Generator Comprehension, ele retorna um gerador. Então, uma das formas de visualizar isso aqui é, por exemplo, x um elemento, ele é igual. Aí você tem aqui entre parênteses x ao quadrado for x em range 21. Então x aqui, ele é o que? Ele não vai gerar uma lista, né? Aqui, na verdade, o x é um gerador. E para mostrar que ele é um gerador, ao rodar, ele imprime aqui, ó, generator object, e aí um endereço do objeto. Então veja aqui que isso aqui é um gerador. E aí, para mostrar, para iterar, na verdade, dentro desse gerador e mostrar os elementos gerados nesse gerador, a gente pode colocar, por exemplo, x é um list. Então listar os elementos desse gerador, e aí sim, você transforma esses elementos numa lista, imprime x, imprime um enter. Então aqui a gente tinha visto que era um gerador, e os elementos de x ao quadrado, sendo que x vai até 20, né? Porque aqui é n-1, 1, 0, 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, até 20 ao quadrado 400. Ok? Podemos também fazer o cálculo de números primos de 1 a 100 pelo crivo de Erastótenes. Isso aí é uma parte da matemática que o cara fez um Erastótenes, um antigão aí, criou um algoritmo para calcular os números primos. E aí o algoritmo é esse aqui. Números primos, você tem j, um elemento j, for i em range de 2 a 8, e for j em range, no range aí dependente do i ao quadrado
até 100 de saltos de i em i, né? Então aqui a função range é assim, ó, origem, i ao quadrado, destino e o tamanho do salto. Esses são os números não primos. Gera uma lista original. E os primos são for x, tal que x no range 2 a 100, porque eu estou querendo saber dos números primos de 1 a 100, né? For range de 2 a 99, tal que x não estejam nessa lista de não primos. Então você cria uma lista de 2 a 100 que exclui esse conjunto aqui de não primos. Ele itera sobre todos esses elementos não primos aqui e gera só os números primos e imprime uma lista de números primos. Então isso aqui é um gerador list comprehension, porque é uma lista. Então os números primos de 1 a 100 é 2, 3. O número primo é aquele que só pode ser dividido por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo, né? Não tem outro divisor. Então você tem 2, só pode ser dividido por ele mesmo, 3 só por 1 e por ele mesmo, 5, 7, 11, 13, até 97. São os números primos. Pode também, para qualquer número arbitrário, usar from math import sqrt, que é raiz quadrada. Então eu estou usando uma função de raiz quadrada. Seja n igual a 100, raiz quadrada é um número inteiro da raiz quadrada de n. E aí os não primos é for j for i em range de 2 a raiz quadrada de n mais 1. Essa é outra forma de implementar quantidade de números primos, mas não para de 1 a 100, é para qualquer quantidade de números, na verdade, né? E esse aqui é o algoritmo. For j em range i ao quadrado até n ao passos de i. Então ele imprime os números não primos. Então, não primos. Vejam aqui que nós estamos implementando, mostrando os números não primos, né? Agora a gente pode usar a lista compreensão de conjuntos, na verdade, né? Uma similar a uma list comprehension, mas no caso aqui são conjuntos, porque quando se usa set, aí você não tem repetições, você usa chaves em vez de parênteses em vez de chaves em vez de colchetes. Então vamos implementar nova forma aqui, na verdade, né? From f import sqrt, raiz quadrada, square root, né? Do inglês square root, n igual a 100, square root, raiz quadrada inteiro, raiz quadrada de n, e aí você tem os não primos, como a gente acabou de implementar aqui. E o que seria os números primos? Então eu vou até eliminar esses números não primos aqui, que nós já vimos. Nós já mostramos aqui que todos esses números aqui podem ser divididos por 1, por ele mesmo, e por outro número. 4 pode ser dividido por 2, 6 pode ser dividido por 2, 8 pode ser dividido por 2, por 4, 10 pode ser dividido por 5, por 2, né? Então até aqui nós implementamos os números não primos. E agora eu digo que os números primos, né, agora vamos set comprehension, o uso do comprehension, lá no list comprehension, da notação de conjuntos para sets. E sets tem aquela particularidade que não pode ter números repetidos, e também tem um conjunto de números individuais, na verdade, né? E não pode se expandir ou retrair. Então, e os elementos são individuais. Então, nós temos aqui i for i in range n, e o n nós já determinamos aqui em cima, tal que i not in não primos. Então eu vou iterar sobre todos esses elementos daqui, e ele vai analisar de 1 até 100, como todos esses aqui são os elementos não primos, os outros são números primos, né? E aí você imprime um conjunto. Então eu posso imprimir aqui os não primos também, e depois a gente imprime logo abaixo uma impressão dos números primos, e aí nós temos aí um conjunto, um set dos números primos. Então nós temos aqui os números não primos. Antes era uma lista, agora um conjunto. E os números primos, um conjunto, 0, 1, 2, 3 até 97. Então aí deu para ter uma ideia geral aí do list comprehension, que implementa as funções
Substitui as funções lambda, map, filter e reduce. Ok, é isso.